Qual foi a interferência musical de Manuel Tete na sua vida? Rapaz, você até agora me emociona falando isso, porque Manuel foi meu tudo, né? Manuel foi meu tudo, acho que desde criança. As pessoas não sabem, eu acho, eu vou revelar isso agora. A minha história com o Manuel não vem daqui da época que eu já era taludo, com os 15 anos de idade, 16 anos de idade. A gente se reencontrou depois. Vem lá da Chan, certo? Manuel criava os blocos. Os blocos, até hoje eu tô falando, tô vendo, tem um bloco, os blocos na Chan que tinha um bloco, e todo espelhado, e o tocador era Manuel. E eu dançava no cortejo que vinha, din-din-din, din-din-din, nas casas. Entendo. Ali no Lério, entrava nas casas, aí o dono da casa abria a casa pra gente tocar. E eu era muito criança, eu devia ter uns 8, 10 anos de idade. Eu lembro muito disso, Manuel. E eu fui aluno a minha alfabetizadora, porque eu tenho muito apreço, admiração e respeito, Dona Naimora, cara. Né? Tá super lúcida até hoje, né? A mãe de Núbia. E a gente começou ali com Dona Naimora. E Ivonete, esposa de Manuel. Gente, eu nunca contei isso. Então, quando eu tive a última vez com o Manuel, eu disse, Manuel, você lembra daqueles blocos que você puxava os blocos tocando sanfona e eu dançando atrás do cordão do cortejo, né? Dos brincantes? Eu era o menorzinho. Eu devia ter uns 8 anos de idade, eu já tava lá, tindim, e... Né, já acompanhava os cortejos dos blocos de carnaval. Carnaval, lá na Chan, que tinha esse cortejo. Hoje em dia acho que não tem mais disso, mas tinha esse cortejo, né? Eu lembro do bloco cheio de espelho, né? Cheio de espelhados assim no estandarte, né? E a gente brincando lá. Depois o tempo passou, a gente ficou um pouquinho maior, eu vim morar em São Vicente. Foi quando eu me encontrei com o Manuel. Manuel trabalhava aqui na Emater, né? Ele ficava ali tocando sanfona, coisa e tal, pai bola. Foi quando ele ficou sabendo de mim e ele me convidou e eu ficava ali com ele, no dia da feira, conversando com ele, e ele me convidou para fazer parte do grupo dele, né? E eu já cantava na orquestra, eu tocava sax na época na orquestra. Aí eu preparei um repertóriozinho de forró. Minha prima neta sempre foi uma pessoa muito, muito inteligente, até hoje é uma pessoa da família que a gente tem um grande apreço e admiração, e sempre as pessoas todas da família sempre se reporta a ela, né? Ela que datilografava as músicas para mim lá no colégio, eu levava as letras, ela corrigia tudo, né? E ela ia datilografava e fazia o caderninho de música, até hoje eu tenho esse caderno de música em casa, datilografado pela minha prima Alzinete, né? E ali eu comecei a decorar as músicas de Gonzagão, Trio Nordestino, na época o Jorge de Altinho, que hoje se tornou meu grande amigo, né? E aí fui ensaiar com o Manuel. E aí começou, eu me tornei o cantor do trio de forró de Manuel Tete, né? Que era... Vi demais nos eventos que tinha no Ceru, Conceição Luna era a diretora, Manuel Tete, você cantando. Era atração, era um espetáculo. Exatamente, né? Então essas pessoas fazem muito parte da minha vida, a minha memória afetiva vai muito aí, né? Eu não posso esquecê-lo jamais. Manuel que se tornou depois meu padrinho, né? Foi ele que me crismou. E eu lembro muito bem, estava contando essa história agora, e contei antes de ontem, eu estava com um frei amigo meu, eu sou muito católico, graças a Deus, e na Igreja do Carmo, a gente estava conversando e eu falei sobre isso, né? Eu disse, Frei Luiz, que foi? Eu lembro que na época da minha crisma, eu fui o último a ser crismado lá em São Vicente Ferro, porque meu padrinho, ele vinha do trabalho e não chegava. E por ele não chegar, era 30, 50 meninos. Tem que estar presente. Tem que estar presente. 30, 50 meninos, e eu, quando chegava perto de mim, o bispo chegando, eu corria Ficava sempre do lado da fila, esperando o padrinho chegar. Para ele chegar. Quando o Manuel foi chegar, eu fui o último a ser crismado. Eu fui o mais crismado de todos. Porque, como eu era o último, aí o bispo demorou. Demorou porque ele tinha pecado. Aí ele foi lá e benzeu direitinho, fez tudo que tinha direito. Aí os rapaz, ele via bem rapidinho. Aí era muito menino, né? E eu correndo para dar tempo para o Manuel chegar. Aí o Manuel chegou todo suado, cansado. E aí eu fui crismado. E hoje é o padrinho que eu conheço, que eu admiro, que eu tenho muito, muito apreço. E é isso, Manuel. Um beijo no teu coração. Se der tempo, amanhã eu vou lhe ver. Muito bem. Tu falando aí sobre
acompanhasse quando começou essa veia artística, já acompanhando o Manel Teté em bloco de carnaval, eu me lembrei que antes de morar na Sebastião Regis, a gente morava em Alfredo Marrocos, frente ao clube. E tinha uma garagem próxima, que era a garagem era de Carlinhos Alberto Moura. Uhum. Que meu pai sempre tomava conta dela, trabalhava com eles lá também. Aí começaram a ensaiar o bloco, o Boi do Fatorama. Se o fato não deu, o Fatorama não aconteceu. Porque apelidaram, porque meu pai já leva muita informação. Aí começaram a ensaiar dentro da casa. Com boi e tudo. Aí no dia que era pra sair, esqueceram, pô, que o boi não ia caber, encerraram o boi pela metade. No dia que o bloco ia sair, o bloco ia sair de meio dia, às 5 horas da tarde, que tinha que encerrar o boi, botar o boi cabeça pra baixo. Eu era menino e via esse movimento todo, isso, o que é que tá acontecendo? A turma esqueceram de encerrar o boi. Tem uma história de um boi daqui, rapaz, arruma de instrumento, o delegado mandou... eu vou lembrar daqui pro final, vou lembrar a história do boi, que tinha aqui em São Vicente, é muito engraçada a história do boi.